Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal do Doc, o canal que fala sobre investimento nos Estados Unidos e como você pode se tornar um melhor trader, vendendo e comprando ações e opções aqui no mercado americano, que realmente é a meca do mercado de opções e ações mundialmente. Hoje nós vamos fazer um vídeo especial, mais uma vez em homenagem à nossa marca de 1000 assinantes completada recentemente. Nós vamos falar sobre um tema que o pessoal me pergunta muito, envia muitas questões a respeito de como se tornar um trader de volatilidade, um trader de venda, basicamente, ok? Eu resolvi fazer nesse vídeo um apanhado entre a minha perspectiva de como a gente deve operar as vendas e também alguns gráficos utilizados num livro que vocês vão ver ali qual é esse livro. Um livro muito bacana que eu aprendi bastante comparando o trader de vendas com uma empresa de seguros, que é o que o pessoal sempre fala, né? Então vocês vão entender bem o que é isso nessa apresentação. Vamos lá? Então o conceito desse livro, que eu achei bastante interessante, né? Um livro do Dennis Shane com Mark Sebastian, publicado há um bom tempo, já não é recente, é de 2012, mas eu acho um livro muito bacana para você ler. Ele chama The Options Traders Hedge Fund. Tá? E a ideia que ele tem nesse livro, olha que ideia bacana. Ele montou uma empresa aí e fez uma comparação com uma empresa de seguros. E a ideia da empresa dele é se chamar TOMIC, The One Man Insurance Company, ou seja, a empresa de seguros de um homem só. Tá? Então eu acho que é uma ideia bastante interessante para você ter na sua cabeça, para você trabalhar isso de uma forma adequada. E aqui eu vou fazer a comparação, vou mostrar algumas coisas que ele colocou no livro, outras que são ideias minhas. Então, mas basicamente, isso aqui é uma ideia original desse livro, que é um livro que eu recomendo para todo mundo que leia. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí para você comprar o livro se você quiser, ok? Mas aqui o vídeo vai ser um grande resumo do livro e vai direcionar você se você quiser se tornar um trader vendedor de opções, ok? Então, como toda empresa, essa TOMIC, né, a nossa TOMIC, ela vai ser uma empresa bem sucedida se você tiver uma visão de negócios. Então você tem que estabelecer a missão da empresa, a visão, os valores que você vai agregar nessa tua empresa, que é só você. Você é o trader, essa empresa é a empresa de um homem só, que é você, ok? Você tem que gastar um tempo antes de se tornar um trader de vendas, idealmente antes de se tornar um trader para qualquer tipo de operação, gastar um tempo para você escrever a respeito do que você pretende com isso, ok? Vocês vão entender o porquê que isso é extremamente importante e além disso você tem que entender como que você vai atingir esses objetivos, tá? Então aqui foi a comparação que ele fez no livro sobre uma seguradora de carros, dando o exemplo de uma seguradora de carros e a terminologia que a gente tem no nosso mundo de opções, e aqui o exemplo é a venda de uma put, tá? Que no mercado americano também se chama o writing uma put. Tá? Então na empresa de seguros, qual que é o bem assegurado? É o carro. Você calcula o tempo que você quer com a tua seguradora, normalmente é 1 ano que você faz o seguro, o valor do teu carro, que é o valor assegurado, que é um exemplo de 20 mil. Para esse carro, a franquia aí, vamos supor que seja 10% do carro, $2.000. O prêmio que você vai pagar para esse seguro, que isso aqui vai sair do teu bolso, né, que é $1.000. O loss rate, ou seja, a quantidade de sinistros, né? Então naquele ano aquela empresa de seguros, ela teve, por exemplo, sei lá, chutando aí, o que ele usou de exemplo no livro, 10% de sinistros. E se teve ou não ocorrência? Se teve ocorrência, óbvio, a seguradora vai ter que pagar o segurado. Se não teve ocorrência, a seguradora fica com aquele prêmio e acabou, a pólice acabou, certo? E toda seguradora, para evitar catástrofes, ela tem um resseguro, tá? Ela compra seguros de uma outra firma. Na nossa terminologia de venda de puts, o que é isso? Tá? Então, o que é assegurado aqui? Qual que é a nossa relação de seguro? É com a underlying, é com a ação, é com um índice, etc. O tempo de expiração também é o mesmo que o tempo do seguro do contrato, só que para nós normalmente é 30 dias, 45, 60 dias. O equivalente ao valor segurado do carro seria aí o nosso strike price, que é o valor do contrato. Okay? Um exemplo aqui, $90.
A franquia é o quanto a nossa venda de put está fora do dinheiro. Tá? Então, sempre que a gente vender mais fora do dinheiro, é mais segurança para a gente. Nós somos a seguradora. Ok? O prêmio do seguro é o que você recebe. Tá? Por exemplo, aqui 3 você recebeu. O loss ratio da companhia de seguro, que é o quanto que eles têm que... A porcentagem aqui no exemplo que ele deu, 10% de sinistros ocorrendo, se a gente tivesse essa mesmo loss ratio nas nossas vendas de put, nós teríamos uma probabilidade de lucro de 90%. Tá? Ou seja, a gente lucra 90% das vezes e 10% das vezes, comparado com a companhia de seguro, a gente perde e vai ter que devolver algum dinheiro. Quando tem as ocorrências, é a mesma coisa que acontece quando a nossa opção expira. Então, se a nossa opção expirar e vencer ITM dentro do dinheiro, nós vamos ter que comprar a ação por $90. E se ela expirar fora do dinheiro, a gente vai embolsar este prêmio e não vai precisar fazer mais nada no vencimento. E qual que é o resseguro que a gente tem? Nós não temos resseguro, obviamente, na venda da put, mas nós podemos comprar uma put mais fora do dinheiro ou uma put no index para se proteger caso a operação ela venha contra a gente. Tá? Então, qual que é a chave de sucesso para uma empresa de seguros? A empresa tem que selecionar muito bem o risco, ela tem que manejar esse risco de forma adequada. Quando acontecem as ocorrências, ela tem que ser atenta ao cliente. A aquisição de risco é muito importante porque você tem que selecionar lá no teu marketing aonde você vai entrar para arriscar. Faz 3 anos aqui nos Estados Unidos que tem incêndio na Califórnia. Obviamente, uma empresa de seguros que está começando agora não vai querer começar a vender seguro de casa numa área de risco dessa. Ou se vender, vai ter que vender muito caro. Tá? E uma outra coisa que as empresas de seguro fazem são as operações de investimento no chamado float money, no dinheiro de reserva que ela tem para usar caso necessário. Este é o segredo do sucesso de uma pessoa chamada Warren Buffett e da sua Berkshire Hathaway. O que eles mais fazem é investir muito bem esse float money que fica depositado lá na conta deles enquanto não tem as ocorrências das empresas de seguros que a Berkshire tem. Okay? Então aqui agora comparando rapidamente a seguradora com a nossa Tomic, a empresa de um homem só de venda de puts. Tá? Então o que uma seguradora faz? Ela faz o underwriting, que é o processo de você assinar o contrato, ela estabelece um preço, faz um resseguro assim que ela vendeu o seguro para você, cuida do processo de claims, né, quando acontece um sinistro, pensa, obviamente, em como adquirir mais consumidores, porque ela tem que ter mais seguros sendo vendidos. Tem que ter muito. Não adianta uma empresa seguradora querer ter 10 clientes, ela tem que ter 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Quanto mais, melhor. E vai investir de forma adequada o dinheiro que está lá esperando no caixa para que ele tem que ter caso aconteça uma quantidade grande de sinistros. Tá? Nós não vamos discutir isso aqui. A gente vai fazer uma comparação com relação à nossa venda de put nessas outras áreas da empresa de seguro. Então, o que corresponde ao underwriting, ao pricing, que é o quanto você vai decidir vender esse seguro, é a nossa seleção de trades. O resseguro que a empresa de seguro faz e o controle dos claims, quando acontece o evento, é o nosso manejo de risco. E a aquisição do consumidor equivale à execução do nosso trade. Então, por isso é que quem trabalha com venda tem que vender frequentemente, tem que vender sempre. Não adianta pensar que uma venda vai salvar a tua vida, como é o caso de, por exemplo, você comprar um pozinho numa call que às vezes você gastou lá $20, $30 e vai ganhar 5 mil. Não é assim. Para você ter bastante sucesso na tua seguradora de um homem só, você tem que operar muitos trades. Então aqui de uma forma mais precisa, né, como que a gente faz a seleção dos nossos trades? Por exemplo, nós que somos vendedores de put ou de vol. Né? Então selecionamos a estratégia, normalmente Iron Condor, as operações short de put, de venda descoberta com papéis de pouco valor, se você tem um grande capital e um valor nocional adequado. Nós vamos ver isso aqui num próximo slide, uns slides mais adiante. A Jade Lizard, as ratios, etc. Ou no index. Então você seleciona a sua estratégia e seleciona o teu tempo que você vai ficar na operação e aonde você vai operar, se é no index ou numa ação ou numa opção de futuro, etc.
Manejo de risco, importantíssimo para a empresa de seguro e também para a gente. É a coisa mais importante para o trader de venda. Nós normalmente nunca indicamos que se aplique mais do que 2% no seu portfólio, muito menos do que isso, na verdade, mas esse é o máximo numa única operação de venda. E no mês você vai limitar naquele ciclo, no máximo a 5, 6% o total dos seus trades vendidos com relação ao teu portfólio total. E além disso, você vai olhar o valor nocional. E para executar os trades, você vai vender somente com IV Rank alto, vai sempre vender as puts fora do dinheiro, ao redor de 10 a 20% fora do dinheiro, e vai seguir o nosso famoso aí, Sweet 67, vai entrar com 45 dias antes do vencimento e sair ou rolar com 22 dias antes do vencimento. Então, qual é o seu trabalho de casa aí, na avaliação inicial? Em primeiro lugar, fazer um plano de trading. O objetivo do seu trade, que tipos de mercado você vai atuar, quais são os parâmetros para você selecionar esses trades. Por exemplo, fugir de earnings ou por conta do risco de gama, próximo a earnings. Checklist dos riscos, planejar o seu ponto de entrada e saída sempre e fazer o trade somente depois desses checklists aí tiverem todos clicados. Executar o seu trade, então é importante ter um bom broker e um bom software para operar, entender a sua conta margem, e ver o quanto de risco de capital próprio você está tendo por trade, como nós já mencionamos. E depois, sempre anotar tudo que você faz. Você tem que ter um processo de anotação e de educação continuada, ok? Você tem que ter um trading journal. Eu tenho no Excel e a gente sempre recomenda ter no Excel. Crie o seu. Eu vou dar um exemplo do meu aqui mais para frente. Participe de grupos de traders, sempre é muito bom isso. Se possível, faça um coaching, mas sempre esteja se educando. Okay? Manejo de risco. Então, o mais importante é o tamanho da posição, que é o valor nocional da posição, e você diversificar onde você está aplicando. Não adianta querer achar a solução fazendo só um trade. Mais uma vez, eu vou insistir nesse ponto aqui. Trader de venda tem que fazer muito trade, frequentemente, com posições pequenas, operar pequeno, porque quando o trade vai contra você, principalmente se você está descoberto, você tem que ter muita coisa para fazer para manejar esse risco, diminuir a tua perda, ou então você vai ter perdas substanciais. Tá? O seguro com units é uma coisa interessante. O que são essas units aqui no mercado americano? Toda vez que você ouvir esse termo units, quer dizer basicamente o seguinte, são opções bem baratas, é o nosso semipó, tá? Que tem gregas praticamente imprevisíveis. Geralmente o VEG e o Gama, quando você compra essas units, ele está ao redor de 0. No SPY, por exemplo, ele é ao redor de 0,15, 0,10, às vezes 0,20, né? Agora que ele está na faixa aqui, o SPY está na faixa de 290, nós estamos montando essa aula aqui em 19 de abril de 2019. E normalmente você compra 5 a 10% do teu dinheiro de trade nessas units para se proteger. Nós já discutimos isso aqui em Tailhead, junto com o Luiz Fernando Roxo, no programa Opções USA. Você pode ir no canal do Roxo aí também observar esses programas. É um pouco diferente isso aqui, mas é semelhante à ideia. E para o teu manejo de risco, você vai ter que ver o teu risco sistêmico, entender mais ou menos aí como que o mercado está, o risco sistêmico mundial, relação de países, economia. Logo em seguida é o risco do mercado. Por exemplo, agora os mercados americanos estão num topo, muito próximo ao topo histórico, então isso normalmente é considerado um risco, porque ele pode devolver um pouco desse lucro que vem ganhando nos últimos 10, 12 anos. O risco do setor que você está atuando, vamos supor que você compra aí uma empresa de energia, então você tem que entender o teu risco lá setorial do setor de energia e, por último, o risco da empresa especificamente que você está fazendo aquele trade. Então olha como é importante o valor nocional da posição. Isso você não pode deixar de estudar com calma. Tá? Eu vou dar o exemplo aqui de uma venda de put descoberta, uma naked short put, em dois produtos. A PBR, que é a ADR da Petrobras, e a Chipotle, que é uma empresa aqui de alimentação nos Estados Unidos. Quem veio para cá visitar já deve ter comido aí nesse restaurante de comida mexicana, que é muito gostoso, e as ações estão subindo bastante. É uma empresa que está com um fundamento muito sólido. A PBR, no fechamento do mercado de ontem, dia 18 de abril, fechou a 15,62. Então, se eu vendo um contrato
de put vendido, meu risco máximo é 1.562, porque aqui cada contrato equivale a 100 ações. Tá? Então, 1562 vezes 100, 1.562. Se eu vou lá e vendo 10 contratos, meu risco máximo já vai para 15.620. Mas olha a chipotle, que custou no fechamento ontem, bem redondinho, ó, $700. Um contrato de venda de put te expõe a um risco máximo de $70.000. Um contratinho. E 10 contratos te expõe a 700 mil. Tá? Então é óbvio, todo mundo vai olhar ali, vai ver a put ali, né? Oh, poxa, mas bacana, tá pagando bem essa venda. Cuidado, né? Você tem que lembrar do valor nocional. Então olha aqui, simulação de 3 portfólios. Num portfólio de $100.000, um contrato de venda de put de PBR te expõe 1,56% do portfólio. Se você tiver um portfólio de 1 milhão, aí você pode ter esses 10 contratos que você vai ter a mesma exposição. Mas olha basicamente como fica difícil você se expor numa venda coberta de chipotle, que é uma ação de $700. Se você pega um contrato só de venda de put num portfólio de 1 milhão, que convenhamos, é um bom dinheiro, tá? 7% do teu portfólio está exposto. Tá? Teoricamente, óbvio, né? A chipotle não vai do dia para a noite falir, nunca se sabe, mas pode. Né? Então esses eventos de Black Swan podem te quebrar. Tá? Então muito cuidado com venda, porque a venda descoberta te quebra sim e pode te tirar do jogo em um dia, mesmo depois de você ganhar 20 anos muito dinheiro. Calcule sempre o valor nocional das vendas para medir a sua exposição ao risco. Tá? Por isso que a gente tem o nosso Mindset Big 8. Tá? Então isso aqui é um ABCDEFGH que eu criei para que a gente guarde resumidamente muito bem para um pouquinho aí essa parte do vídeo para você dar uma olhada no que é isso, porque são qualidades importantes para você que vai ser um trader, o dono da tua empresa de vender seguros. Você tem que ter tudo isso aqui. Então, o que é o A? Primeiro, autogestão. Você tem que assumir responsabilidades pela tua empresa e tudo o que você faz é culpa sua. Não bote a culpa no mercado, não bote a culpa no presidente do Brasil que foi falar mal da Petrobras ou foi falar do aumento do combustível. Isso é uma outra história. Você, como trader, tem que assumir a responsabilidade por tudo aquilo que você faz na tua empresa. Boldness. O que é boldness aqui em inglês? Né? Então eu misturei um pouquinho inglês com português, né? Mas é basicamente para ficar fácil a analogia do ABCD até o G, né? GH. O boldness é ousadia, digamos assim, que é você, né, ter ousadia. É importante você ter essa ousadia, desde que seja controlada. Por isso que vem o C logo em seguida, que é o controle de risco e o controle de nervos. Tá? Você tem que saber controlar isso aqui para atuar bem no mercado de venda. Disciplina, importantíssimo. Você tem que ter disciplina para se preparar todo dia, fazer a mesma coisa para se preparar para os teus trades, para você colocar dinheiro no mercado, manejar as operações, tirar dinheiro do mercado e assim por diante. Estudo, muito estudo. Se você tem que ter algum tipo de ganância aqui, tem que ser a ganância pelo conhecimento quando você quer ser um bom trader de vendas. Flexibilidade, outra qualidade bastante importante. Você tem que se adaptar às mudanças. No meio do caminho, às vezes você monta um trade com uma meta de 50% travado, mas você já ganhou 30%, o teu delta vai ficar melhor do portfólio se você sair daquele trade. Pau, manda lá, seja flexível, bote o dinheiro no bolso e parta para outro trade. Importantíssimo participar de um grupo de traders. Porque o conhecimento compartilhado é extremamente importante no nosso mundo, que já é um mundo pequeno. O mundo de operar opções já é pequeno. O mundo de quem opera opções vendido é menor ainda. Tá? Então você tem que participar de um grupo de traders. E humildade, obviamente, para saber quando você errou e depois planejar mais ainda depois desse erro. Tá? Então essa aqui é a sequência de processos que você deve seguir. Primeiro, defina o seu objetivo, seu goal. Se você vai fazer isso num part-time job, se você vai fazer parcialmente o teu tempo vai atuar como trader, ou se você quer ser um trader para ter recebimentos, para ter um salário, digamos assim, da sua empresa de um homem só que é você. É totalmente diferente uma coisa da outra aqui. Observe se você está somente aprendendo a operar. Então você está com uma conta pequena, o que você colocou é muito pouco, ali você está aprendendo a operar. Você tem que ser mais conservador ainda. É importante se você está nessa fase. Se você nunca vendeu opções, eu sugiro você se considerar nessa fase de aprendendo a operar pelo menos por 3 a 6 meses.
Tem que ter uma meta de resultado para retorno de capital. A minha meta pessoal é 2% ao mês, ao redor de 2% ao mês, entre 20% e 25% ao ano, 30%, 40%, tem gente que tem 50% de meta. Eu acho um pouco audacioso, mas funciona com algumas pessoas que se arriscam um pouco mais. E você vai ter que entender muito bem se você pretende somente ter retornos positivos, independente do que o mercado está fazendo. Então aqui você tem que ser um pouco mais flexível para operar em venda, operar quando o mercado sobe, operar quando o mercado desce, olhar mais a vol do que o preço e assim por diante. Em qual mercado você vai querer atuar, se é de equity, dos index, commodities, etc. Estratégias que você vai usar, e isso aqui é importante. Tem gente que pode definir isso aqui como uma estratégia da empresa dele. Eu só vou fazer operação que tem teta positivo. Perfeito. Você vai correr alguns riscos aí, porque você vai poder estar fora de grandes ganhos às vezes, porque você não está comprado em nenhuma posição que vai te dar uma melhor relação de probabilidade versus lucro, né? Mas é uma estratégia, mas só que tem que definir e seguir isso. O que é imperativo é que você defina sempre quais são as tuas 3 principais estratégias e essas você vai ter que dominar. Depois, em seguida, você vai ditar as condições para você entrar no mercado e as condições para sair, independente de você estar ganhando ou perdendo. O teu parâmetro de manejo de risco, como nós dissemos, é extremamente importante e faça sempre essa pergunta para você aqui como teste. Ó. O que eu faria se de uma hora para outra eu estou vendo lá o meu rendimento de um dia para o outro ir para menos 5% comparado com o dia anterior? O que você faria com aqueles trades que estão posicionados? E tenha sempre um trading journal. Anote tudo o que você faça. Tá? Qual é o teu benchmark, quantos trades você faz por mês, qual é o teu win rate, quanto você ganha mais que perde, qual foi o teu ganho ou perda financeira média nesses meses e a maior perda principalmente, quantos dias você fica num trade e assim por diante. Quais são as minhas regras? Tá? Em primeiro lugar, diversificação e estratégia de barbell. Tá? Não deixar mais do que 20%, 25% nesse capital de risco aqui para operar isso e deixar o resto básico em fixed incomes e em cash ou bonds, ok? O meu benchmark é o Standard & Poor's 500, se você me compara com o S&P 500. Faço em média uns 30 trades aí por mês, às vezes um pouco mais, um pouco menos quando a volta baixa. O win rate de 2018 foi aproximadamente 75%. Nesses primeiros 4 meses de 2019 está um pouquinho melhor, porque eu estou menos exposto, mais ou menos 80%. No ano de 2018, ano passado, a minha maior perda isolada foi de 3 vezes o prêmio que eu recebi numa venda. Isso equivaleu a uma perda financeira de aproximadamente 0,8, 0,9, um pouquinho menos que 1% do meu capital total de risco. Então vocês observem que a perda, quando ocorre, ela é importante quando você está vendido na put. Por isso que é importante você ter lá a tua estratégia de sair. A minha meta é 2% ao mês de rendimento e eu fico mais ou menos de 25 a 30 dias nos trades. Esse aqui é um exemplo que eu faço do meu Trading Journal. Eu tenho 2 diferentes. Eu tenho um que eu faço para posições de venda e eu tenho um outro que eu faço para os calendários, por exemplo, que são comprados. Tá? Então, calendário, como eu faço rolagem, ajustes, eu tenho um outro Trading Journal. Isso aqui é um exemplo que eu faço de documentação quando eu faço a estratégia de venda. Então, aqui, por exemplo, foi uma trava na qual que eu vendi. Eu marco os strikes, eu marco o preço, o IV rank e o IV que ela estava quando eu abri o trade, o número de contratos, o preço de abertura, depois aqui os riscos, a minha meta de lucro, os ajustes, nesse caso eu não fiz nenhum, por quanto eu fechei, aqui ó, pagando 0,92, entrei por 1,64, o lucro aqui 21,4% do total que eu recebi, tá? E o risco máximo que estava envolvido nesse trade aqui, ó, e o quanto isso envolveu do meu Buying Power Reduction, quanto diminuiu isso aqui na minha conta cash 336. E o que eu fiz aqui? Poxa, minha meta era 50%, por que eu saí com 21,4%? Porque depois de earnings, tinha um earnings no meio do caminho, teve uma grande subida de preço, aí ele voltou um pouquinho, então eu preferi não ficar, estava mais próximo aí de não realizar esse 50%, então eu preferi sair com 21% até para ajustar o meu delta daquele dia. E o que pode ajudar e muito? Você participar de um grupo de traders e contratar um coach. O teu coach, você tem que perguntar para ele que tipo de orientação ele fornece, qual o tempo disponível para o coach, 1 hora por semana, 2, 3, assim por diante.
qual o meio de comunicação que será usado, se é presencial, se é via Skype, se é via WhatsApp, FaceTime e assim por diante. Avalie sempre a possibilidade do teu coach de criar desafios. Isso aqui é extremamente importante, né? Não há o coaching, né? E eu faço esse projeto de coaching aqui há algum tempo. O coach não adianta vir aqui te dar uma aula, né? Ele ficar ali falando para você sobre A, B, C ou D. Isso daí tem que estar envolvido num contexto de uma dinâmica de mercado. Isso tem que ser ensinado de uma forma prática para você atuar nas suas operações no dia seguinte, né? Então, para isso, ele te cria desafios. Então, ele fala assim, pô, olha, aqui nessa estrutura, por que você está perdendo? Por que você está ganhando? Qual é a grega que está envolvida nesse teu manejo de trade que você quer fazer? O que você faria numa situação? Então, o teu coach tem que te colocar desafios. É assim que o coaching consegue resultados mais práticos e num curto espaço de tempo. Pergunte se ele pode encaixar em algum grupo de traders. Tá? Isso aqui é extremamente importante, né? E é difícil entrar em grupo de trader, grupo bom, né? Tem uns que tem regras, tem outros que é difícil entrar, só entra se fizer um curso, se ler X livros e assim por diante. Mas é bacana, eu acho que tem que ter um certo tipo de desafio aí para quem quer entrar nesse mundo e participar de um grupo de traders experientes, tem que estar se desafiando para isso. Pergunte se o seu coaching ele é baseado em livros, em conteúdo de referência, se não é só a ideia daquela pessoa lá que está fazendo o negócio, né? Isso é importante. Pergunte sobre referências. E pergunte se ele pode estar disponível para te ajudar num eventual manejo de, aqui eu não chamo nem trade, é um manejo de desgraças, né? Então, se numa hora que está difícil ali algum trade que você montou, principalmente na fase inicial de experiência, se ele pode estar disponível para te ajudar, ok? Defina as tuas estratégias mais usadas. Eu não vou ficar muito tempo nisso aqui, né? Mas normalmente estratégias de venda mais usadas são os spreads verticais, o Iron Condor, o J.D. Lizard e os ratios junto com as butterflies. Então, para concluir, né? A venda de volatilidade tem um segredo. O segredo é operar pequeno, poucos contratos, na maioria das vezes em contas pequenas, e operar frequentemente. É assim que você vai ganhar no longo prazo. É um trabalho de formiguinha, ok? Nem todo mundo consegue fazer isso. Tem que observar se você vai conseguir fazer isso de uma forma adequada. Comece sempre operando estruturas de risco limitado. E não tem problema nenhum se você ficar a tua vida inteira operando venda com risco limitado. Problema zero. Você consegue ser remunerado desse jeito, ok? Só que é mais paciência ainda que você tem que ter. Travas direcionais de crédito e Iron Condor são as estruturas que você deve começar, que são de risco limitado, e você vai aprendendo a controlar elas de uma forma adequada. Encare a sua estratégia como se você fosse uma empresa de seguro. Então isso aqui todo mundo fala, mas eu espero aí que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco melhor por que isso é parecido. E tenha um controle adequado de todas as suas operações, começando sempre pelo manejo de risco, ok? É assim que a gente consegue sobreviver neste mercado. Se você gostou do vídeo, clica aí no like. Se você ainda não assinou o nosso canal, clica aí para assinar o nosso canal e receber atualizações de outros vídeos que a gente coloca. Se você está assistindo agora o vídeo, imediatamente depois da publicação, tenha uma boa Páscoa, né? Aproveite o final de semana para estudar um pouquinho e também descansar e aproveitar a família e os amigos. E até o próximo vídeo do canal do Doc.